Hoje nós vamos estar falando sobre a Shantala, como surgiu a Shantala. A Shantala é aquela massagem que a mamãe faz no bebê, né? Amanhã nós vamos falar um pouquinho assim, por que é tão importante. Vocês hoje vão descobrir por que é tão importante a mamãe fazer essa massagem no bebê. Vocês vão descobrir isso hoje, é muito importante, vocês vão entender por quê. Amanhã nós vamos falar como que a Shantala ajuda nas cólicas, na prisão de ventre do bebê, né? E na quarta-feira, no último dia, nós vamos fechar com chave de ouro, falando sobre todos os benefícios da Shantala, que são vários. Já deu quantos minutinhos aí? Eu acho que a gente já pode começar. Boa noite. Então vamos lá, eu quero me apresentar para vocês, para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Cristiane Oberhofer. Eu sou esteticista facial e corporal, sou formada também em administração, sou pós-graduada em gestão de pessoa, tenho curso de estética e agora eu tenho aí mais de 35 cursos nessa área de estética. E estou totalmente voltada agora, estou fazendo curso de programação neurolinguística e totalmente voltada para atenção à gestante. Eu sou hoje especializada no atendimento de gestantes, tá? E instrutora de massagem Shantala. Porque a gestante, eu já falei aqui algumas vezes, ela só pode fazer, a gestante pode e deve se cuidar durante o período gestacional, né? Mas tem que ser com a profissional apta para isso. E eu me habilitei para isso. Vamos iniciar então, meninas? Olha, todos que forem chegando depois, meu muito boa noite. Essa live não vai ficar gravada, tá? Nós vamos ter esses 3 dias aí para vocês aproveitarem bastante esse conteúdo, mas eu não vou deixar gravada, tá? Então vamos começar com a história, como que surgiu a Shantala. A Shantala surgiu através do médico Frédéric Laboyer. Se eu estiver pronunciando errado, tá, gente? É um médico francês, ele é um médico obstetra e ele era muito ligado à parte naturalista do parto. O Frédéric lançou alguns livros, um deles foi a Shantala, eu vou explicar por que esse nome, né? E ele é um médico voltado totalmente para a parte humanitária do parto. Ele sempre falava que o bebê ao nascer, ele não pode, para o bebê nascer de forma sem ter um choque, né? Da realidade do mundo, que ele sai do mundo intrauterino, que é um mundo totalmente fechado, onde ali ele tem contato praticamente com a mãe, claro, com as situações externas, que tudo que a mãe sente passa para o bebê. Mas o Frédéric, ele levantava a bandeira de um parto mais humanizado, num local mais tranquilo, com pouca luz. Depois, se vocês quiserem pesquisar, existe médicos que eles defendem o corte do colo umbilical, né, do umbigo, né, do bebê com a mãe, que é a última pulsação. Eles defendem isso. E o Frédéric foi um que defendeu muito isso. Eu vou até falar para vocês, eu anotei aqui o nome do livro dele, que eu quero falar, onde corta o cordão umbilical somente após a última parada. Ele lançou um livro que ficou conhecido como Método de Nascer Sorrindo. Para vocês verem que o Frédéric, ele tinha essa parte da maternidade, né? Ele como obstetra, ele tinha um olhar muito humano para a parte do nascimento do bebê e tudo que acontecia pós-gestação. Tanto que ele lançou esse livro, Método de Nascer Sorrindo, que o bebê não poderia, ao nascer, ter um grande impacto. Então, como que surgiu a Shantala? O Dr. Frédéric estava passeando na Índia e nesse passeio que ele estava fazendo,
ele avistou uma mãe fazendo massagem no bebê. E aquilo foi uma coisa que despertou uma grande curiosidade nele. Por que despertou essa curiosidade no Dr. Frederic? Porque em meio a um caos, ele estava no meio de uma favela na Índia, com muito barulho, era um caos, era um quadro extremamente com uma situação de vida precária, e nessa situação de vida precária, o doutor Frederic ficou olhando de longe para ver aquela situação, e ele não estava acreditando como que no meio de uma situação daquela existia um bebê no colo de uma mãe, né? Ele só embrulhadinho com um tecido muito leve, e a mãe acariciando esse bebê num gesto, num ato de muito amor. E ele relata isso no livro dele, que é o livro que chama-se Shantala. Que amor era aquele? Que visão que era aquela no meio de um caos, no meio de uma situação de uma favela, no meio de um barulho? Por que aquele bebê estava tão tranquilo? Aquele toque da mãe acalentava e acalmava o coração do bebê. E aquele bebê estava numa situação de extrema tranquilidade. Tanto a mãe que fazia a massagem, quanto o bebê que estava recebendo a massagem. Olha que delícia essa história. Cada vez que eu conto a história da Chantalha, eu realmente fico extremamente emocionada, porque não existe amor maior que o amor de uma mãe. Né? Ontem foi o Dia das Mães, e é uma coisa, é um amor único. Porque quando as mulheres elas descobrem que elas vão ser mães, que elas entendem que amor é esse, né? O que é isso? Que é um presente divino, é um presente de Deus para nós que somos mamães, né? Então, Frederic, ao meio do caos, ele avista uma mãe numa favela, num barulho, numa situação de extrema precariedade, né? Uma criança no colo da mãe sendo acariciada com muito amor, com muito carinho e extremamente calmo. Então, Frederic, vendo aquilo, ele se aproximou dessa mãe e foi tentar entender o que é aquilo, que para ele era uma surpresa aquilo. E ela, com muita naturalidade, explicou para ele que ela fazia essa massagem diariamente no bebê. E aquilo para ela era rotina, que já era um cuidado que ela tinha, né, com aquele bebê. Que isso para ela era natural. Fazer a massagem no bebê, no meio daquela situação, era natural. E ele combinou então com ela, com essa mamãe, se perguntou se ela autorizava ele fazer as fotos, né, gente? Naquela época não tinha essa situação toda, isso foi em 1976, né? Já tinha máquina fotográfica, mas não tinha. Aliás, em 1976, o Dr. Frederic lançou o livro. Naquela época ele não tinha vídeo, né? Não tinha essa comunicação que nós temos hoje, essa facilidade de nos comunicarmos. Então, o Dr. Frederic tinha máquina e ele tirou fotos, tanto que o livro é preto e branco. As fotos são todas em preto e branco. Então, Dr. Frederic perguntou e ele ficou dias seguindo esta mãe, encontrando com esta mãe, para poder pegar desta mãe cada movimento que era realizado no bebê. Cada movimento que era realizado no bebê. Hoje eu não estou com a Lua é minha boneca, que eu dou a instrução de Shantala. Amanhã, como nós vamos estar, né, falando da dor de barriga, das cólicas do bebê, da prisão de ventre, eu vou trazer a Lua e vou mostrar para vocês aí alguns movimentos. Então, o Dr. Frederic, ele fotografou, acompanhou essa mãe por dias
Com todo esse material, Dr. Frederic, em 1976, ele lançou o livro Chantala, que muitas pessoas hoje até me perguntaram, Cris, por que não é tão divulgado, né? Realmente é um absurdo não ser divulgado este benefício, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? As pessoas às vezes não entendem de um determinado assunto, mas não têm a curiosidade de ir lá procurar saber, né? Principalmente a massagem Chantala, que traz tantos benefícios. Em 1976, Dr. Frederic Le Boyer, se eu estiver falando certo o francês, Le Boyer, esse médico obstetra que tinha uma visão muito humanitária, de muito humano para o parto, para as situações da gestante, dos bebês quando nascem, que ele tinha essa preocupação, ele lançou o livro Chantala. Chantala é o nome da mamãe que estava acariciando o bebê, onde ele fez todo esse relato, onde ele fez toda essa história da Chantala, onde ele procurou cada movimento, ele registrou para lançar o livro Chantala. Então a Chantala surgiu em 1976, aí ela foi crescendo, foi para todo o Ocidente, né? Foi realizada essa divulgação, né? Ela tem um pouco, viu, gente? As pessoas me perguntam daquela medicina Ayurveda. Sim, a Chantala tem sim, ela vem dessa parte aí da Índia, dessa medicina, dessa coisa, desse contato, né? Dessa coisa oriental, desse contato com o bebê. Então foi desta forma que a Chantala surgiu. Então, a princípio, ela surgiu como uma troca de carinho, amor e afeto da mãe com o bebê. A Chantala surgiu como uma massagem relaxante para o bebê que recebe. E é o vínculo, é o contato maior da mãe com o bebê. Não tirando, claro, quando o bebê está, né, gente, na barriga, na fase da vida intrauterina com a mãe, claro que é um grande, né? É o maior contato. Mas quando o bebê sai, esse olhar que eu quero que vocês tenham, que o Dr. Frederic teve, que é esse impacto do mundo aqui fora para o bebê, é um choque. E o Dr. Frederic, ele tinha essa humanidade de olhar o bebê com estes olhos, os olhos de que esse momento fosse menos impactante, menos frustrante, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Então a Chantala, ela surge como uma massagem relaxante, onde ela acalma o bebê. Com o passar dos anos, foram vindo, a Chantala, ela se torna integrativa. Eu vou falar para vocês agora qual que é assim, por que é tão importante a mamãe, cuidar do bebê com a massagem Chantala. Foram vindo mais pesquisas, né? Vocês sabem que hoje nós temos várias medicinas alternativas, né? Várias situações aí que as pessoas hoje estão cuidando fazem yoga. Esses tratamentos, eles são complementares a várias situações, a várias doenças mesmo. Os médicos hoje, eles aconselham que essas medicinas alternativas ou programas integrativos alternativos, que é o caso da Chantala hoje, que seja acompanhado junto com outros tratamentos. Então, a massagem Chantala, além dela ser uma massagem muito relaxante, ela inicia com uma massagem relaxante para o bebê, a massagem Chantala, ela aumenta o vínculo do bebê com a mamãe. Olha que bacana. E a mamãe que faz a massagem Chantala no bebê, ela começa a perceber como é essa comunicação do bebê. Como que o bebê se comunica com ela.